Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quinta-feira, quase uma quinta-feira de cinzas, né? Para muita gente, infelizmente, aqui no litoral, realmente uma quinta-feira de cinzas. Nós vamos ter a participação como convidado, com muito prazer a gente recebe o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região e vai participar como comentarista a advogada Camila Morim. O sindicato, a gente vai começar falando sobre uma decisão judicial que se refere a uma luta de mais de 30 anos do cadastro do despachante ou da comissária de despacho no Siscomex. O sindicato, depois de muito tempo, não sei nem se você já era despachante quando começou essa luta 30 anos atrás. Carlos, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, a todos que estão nos assistindo na TV Cultura. Espero poder contribuir e passar a todos os nossos espectadores aí uma visão panorâmica de tudo que é. A Camila também me perdoe, de tudo isso que está acontecendo nesse cenário, a questão do desenvolvimento, e falar um pouco da entidade como um todo, que é esse sindicato secular aí que em breve irá completar 112 anos, Paulo. Quando começou essa luta pelo cadastramento no Siscomex, pela exclusividade, na verdade, do cadastramento no Siscomex, você já era despachante, não? Não, eu completo agora no próximo mês de abril, nós estamos entrando, praticamente março, 20 anos como associado da entidade, mas já acompanhava, que trabalhava em escritório de despacho, comecei no segmento com 12 anos de idade, estou até hoje e fico muito lisonjeado, porque é uma paixão ser despachante aduaneiro e trabalhar pela nossa cidade como um todo, numa cidade que tem um gigante que é o Porto de Santos. Então isso a gente já acompanha há muitos anos. E aí agora à frente da entidade, que é o nosso segundo ano de mandato, tivemos aí, quando foi em meados de janeiro de 2022, quando nós tomamos conhecimento dessa questão que a entidade, a outra entidade que acionou, queria ter a exclusividade, tirando essa obrigatoriedade do profissional atuar diretamente, Porque como sabemos, Paulo, o profissional despachante aduaneiro, ele é pessoa física. E a solicitação, por outro lado, era pessoa jurídica. E aí, no cenário como um todo, a gente vendo, tudo isso a gente tivemos que tomar a dianteira e recorrer a um departamento jurídico competente para que a gente pudesse defender e chegar num melhor resultado. E recentemente, aí, em novembro de 2022, ainda no mesmo ano, tivemos aí o efeito suspensivo. Não distante disso, é importante para a categoria, porque fortalece ainda mais nós, os profissionais, como um todo o despachante aduaneiro, porque se a gente for fazer uma análise, aí, uma analogia no tempo, essa profissão já permeia desde os anos 500 da era cristã, muito responsável e está inserida como um elo fundamental o profissional despachante aduaneiro em todo o segmento que é conectado à questão do comércio exterior e o desenvolvimento. Agora, desde o ano 500, mais ou menos, da era cristã? Isso, o despachante profissional, ele já existia. Pra você ter uma ideia, Paulo, nós temos o edifício despachante aduaneiro, que leva o nome da nossa laboriosa categoria, e ele conta um pouco da história de tudo quando chegou Dom João ao Brasil e quando começou a criação dessa secular, digamos a abertura dos portos. Abertura dos portos e tudo, contando um pouco da nossa profissão. Se tiver oportunidade, convido você para conhecer um pouco da nossa história. E aí a gente conseguiu, retornando essa questão junto com o escritório jurídico, e a gente conseguiu esse efeito suspensivo, que para nós é muito importante, esse momento, porque você fidelizar o trabalho com o profissional competente que é o despachante aduaneiro, Paulo, e isso para nós é importante. Como um todo, em todo segmento, você tem uma pessoa de frente que entenda dos teus anseios e consiga te trazer soluções. E não, hoje que a gente vê no mercado, muitas vezes você não tem um resultado tão positivo. E você sabe que você está contratando um profissional, ele é responsável por todo o processo na cadeia, como um todo, e você tem uma pessoa gabaritada e você tem um profissional que ele tem um respaldo da entidade ao qual ele é associado. Descreve para a gente rapidamente como você vê a atividade do despachante aduaneiro. O que realmente ele faz? Olha, Paulo... Onde começa e onde termina a atribuição dele? Olha, Paulo, se você fazer na questão, você voltando aqui na nossa cidade, na cidade de Santos, antigamente você frequentava questões ali em torno da alfândega, Secretaria da Fazenda, Mesa de Renda, era um alto fluxo de profissionais indo e vindo, tramitando com papel.
Hoje, obviamente, que essa evolução tecnológica, o profissional, ele teve que se aperfeiçoar e se qualificar. Hoje ele trabalha mais voltado com a tecnologia. Hoje nós temos sistemas competentes, nós somos conectados com a Receita Federal, entre outros órgãos intervenientes, e o profissional como um todo, ele tem que estar preparado para tudo isso. Então hoje não mais tem esse fluxo, se indo e vindo, mas nem por isso deixa de existir o profissional. Ele continua, só que muito mais aprimorado e capacitado para poder ter soluções eficientes e com resultado para todos os seus, digamos, seus clientes, né? A burocracia, a documentação da importação e da exportação no Brasil são muito complexas, são muito complicadas? Olha, Paulo, você fez uma pergunta bastante pertinente. Em 2005, estive participando no MBA, num curso, né, numa faculdade, e a gente ficou algum tempo lá no Porto, a gente tivemos em Buenos Aires, né? E a gente foi conhecer todo o processo da questão da tramitação da parte do desembaraço, né, do Custom Broker, que é o despachante aduaneiro. Pois bem, dentro isso, em 2005, nós estamos falando em 2023, há 13 anos praticamente, 18 anos, desculpe. E o que aconteceu? Dentro do próprio, da Receita, da aduana de lá, você já tinha inserido o Ministério da Agricultura, o MAPA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a nossa Anvisa aqui, tudo conectado. Então o processo, ele se otimizava e dava mais celeridade no embarque das mercadorias. O tempo passou, nós fomos buscar esse aprimoramento e hoje a gente tem um sistema bem eficiente, né, conectado com a Receita Federal, todos os intervenientes, e isso fomenta cada vez mais conhecimento técnico. Um profissional, cada vez mais ele tem que se evoluir e estar preparado para o mercado e esses desafios que tem, né, em todo o segmento como um todo, né, Paulo? Camila Amorim, o que você quer perguntar para o Carlos Mello, ou o que você quer explicar para o nosso telespectador e telespectadora também em relação a essa decisão, esse efeito suspensivo? Boa tarde a todos. Primeiro eu vou contar que eu tive um tio que foi do sindicato, o Carlos Leal, que infelizmente faleceu, mas eu acabei frequentando muitas colônias de vocês por causa do tio Carlinhos. Sim, meu querido amigo Antônio Carlos Fernandes Leal. Falo, olha Camila, que mundo pequeno, hein? Foi meu primeiro diretor social, trabalhei com ele durante 12 anos. Que alegria, muito prazer em conhecer você. Carlinhos Leal, Carlinhos da Augusta, comissária, olha. O tio Carlinhos. De férias que eu falei antes do programa que eu não conheço, né? As colônias de férias do... Eu fui até hoje na barraca do Canal 3 do sindicato, que é uma delícia ali com o Aurélio. Mas, enfim, foi um processo que durou 30 anos, né? E quando você coloca... quando você coloca o despachante, você já está terceirizando o serviço, mas para uma pessoa física. E quando a gente fala em tratar de a pessoa física tratando daquele assunto e não a pessoa jurídica, você sabe na mão de quem está, você sabe que aquela pessoa é preparada, porque nesse tipo de trabalho de vocês, não adianta você jogar na mão da empresa, você não sabe quem vai fazer aquilo. Você vai ligar, vai falar cada hora com como que funciona, para você ter um retorno em relação ao que você está precisando, é diferente. É muito, ao meu ponto de vista, é que é muito mais fácil ter uma pessoa física. Então, eu entendo essa decisão, eu achei cabível, sim, porque para certas funções não adianta a gente colocar na pessoa jurídica, tem que ser na pessoa física. E foram 30 anos de processo para chegar ao que chegou hoje. A atribuição ficou, a partir dessa decisão, ela fica exclusiva da pessoa física despachante aduaneiro, o cadastramento no sistema de comércio exterior do Brasil, o Siscomex. As comissárias de despachos não podem mais se cadastrar? Camila, como você tem o DNA, conhece um pouco da nossa querida profissão, né, que é o despachante aduaneiro, hoje, até então, com esse efeito suspensivo, cai por terra, né, toda essa questão do cadastramento da pessoa jurídica, porque
como a Camila mesmo citou, a doutora Camila citou, isso você traz uma insegurança jurídica tamanha quando você lida com pessoa jurídica. Então, o profissional, você tem que ter o profissional que nós somos CPF, que é reconhecido pela própria Secretaria da Receita Federal, né? Então, isso é que nos dá a garantia, né, como um todo, a pessoa que está contratando um serviço, que ela sabe com quem ela está lidando de ponta, que é o despachante aduaneiro. Quantos despachantes são no sindicato e qual é a área territorial que ele abrange? Ele vai de Peruíbe até São Sebastião? A nossa, Paulo, a nossa extensão territorial, ela pega uma parte daqui, né, da cidade de Santos, né, e a gente vai até São Sebastião. E dentro do nosso, domínio do nossa, que abrange a nossa entidade, a atividade do profissional, né? Porque... Mas tem instalação portuária também em Cubatão e também em Guarujá, né? Sim, então, o profissional, o despachante, ele fica alocado dentro do seu escritório, da sua empresa, ele consegue fazer todo o processo, né, o trâmite aduaneiro dentro do seu escritório. E quando tem algum entrave, alguma questão assim que precisa presencial, né? Hoje, como a questão é tudo mais sistema, e aí às vezes ele tem que se dirigir ao porto. Ainda acontece hoje que ainda tem bastante conferência e precisa da presença do despachante aduaneiro. Agora, a atividade portuária de importação e de exportação, ela enfrentou no último ano, isso não é só em Santos, é no Brasil todo, ela atravessou 2022 como operação padrão da Receita Federal, né? Porque desde dezembro de 2021, essa operação foi deflagrada e os prazos ficaram mais longos para o desembaraço das cargas, não é? Sim, que acabou criando-se um gargalo aí, né, um entrave. Várias mercadorias ficaram paradas no Porto de Santos, mas a Receita entendeu, eles viram que chegaram num consenso, né, com o governo federal e optaram por retomar as atividades e não criar mais, né, assim, a gente já não tinha mais por onde escoar tantos contêineres, mercadoria parada, e muitas vezes, né, o profissional, na pandemia, nós, os profissionais do despachante aduaneiro, a gente se fez presente todos os insumos que foram necessários para colocar no mercado a máscara. Mas nessa parte de medicamentos, por exemplo, essa operação não valia, o desembaraço era normal, né? Sim, a Receita ela entendeu, junto com os órgãos competentes, né, a ANS, entre outros, o Ministério da Agricultura, tudo que era essas mercadorias desse segmento, então era dado uma celeridade para concluir o processo e não deixar que faltasse para o consumidor, né, as empresas, para chegar no mercado. E quantos despachantes são afiliados ao sindicato? Hoje nós temos em média de 1.200 associados, né, que contempla também o nosso quadro, né, que são nossos queridos colegas, os que edificaram essa marca laboriosa, que é o Sindicato dos Despachantes, que são os aposentados. Entre ativos e inativos? Olha, se fizer uma análise fria, Paulo, a gente teve muita gente, né, que como passou um bom tempo as pessoas não se associaram, a gente recebeu bastante pedido de baixa, desligamento por questões profissionais, né? Você vê acompanhar no mercado que teve uma grande, assim, um pessoal que acabou mudando de área e não conseguiu dar mais sequência. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê por um lado positivo que nesses 2 anos da nossa gestão, vários colegas que não eram associados vieram sindicalizar. Isso mostra a força da entidade e mostra o respeito que ele tem, como precisa de uma entidade para ele ser amparado e ter o resguardo, né, que é o principal, né? Toda essa questão que tem a questão sindical, né? Camila, você que conhece a atividade melhor que a gente, acho que você conhece a atividade melhor que o Carlos Melo até. Eu vou falar que eu fiquei mais na parte social, que o tio Carlinhos cuidou disso muito tempo. Não entendo da burocracia em si. Falando em burocracia, Carlos, o que vocês veem, né, que ainda dá para fazer para ser mais fácil e mais rápido esse trabalho de vocês? Você contou agora há pouco para a gente que estiveram em Buenos Aires, viram um modelo mais eficiente, trouxeram aqui para nós. O que ainda está sendo pesquisado? O que vocês ainda têm para fazer, né, já planejado nesse sentido, da gente ter uma eficiência e uma rapidez maior? Olha, Camila, a celeridade é importante nos dias de hoje, né? Em todo o processo, né? Como eu citei do modelo que eu vi há 18 anos atrás e chegou a estar aqui no Brasil, né? A gente tem um portal único, né? Que está em bastante desenvolvimento com a Receita Federal e juntamente com os outros intervenientes. Isso está dando uma celeridade muito maior na liberação das cargas por parte da Receita.
E o que a gente espera, né, sendo otimista como somos, né, que todos os órgãos cada vez mais estejam conectados a fim de dar mais celeridade e liberação no Porto de Santos, né, porque o Porto, como a gente sabe, não para. Então, quanto mais rápido você conseguir escoar uma mercadoria, você tem uma rapidez essa mercadoria no mercado. E a gente cada vez mais fomenta o desenvolvimento, o principal da nossa cidade, o Porto de Santos, Camila. É muito importante. O Opinião vai parar para o intervalo bem rapidinho. Fica com a gente que a gente já volta com o Carlos Melo e com a Camila Amorim. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, a gente recebe com prazer o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e Região, o Carlos Melo, e a advogada Camila Amorim, que é a comentarista do programa, também participa. Camila, fala um pouquinho da tragédia que se abateu sobre o litoral norte nesse final de semana, que ontem nós tivemos depoimentos aqui emocionantes de uma médica, a Helena Bernardes, que estava na praia de Toque Grande, foi arrastada pela enxurrada. Tivemos depoimento também da jornalista Fabi Mesquita, que estava mais pertinho de São Sebastião e está trabalhando como voluntária no socorro às vítimas. Hoje chegou o navio Atlântico, atracou em São Sebastião, está atracando em São Sebastião, com dezenas de médicos, helicópteros, também com uma UTI e com capacidade para 200 internações. É uma ajuda da Marinha do Brasil. O governador Tarcísio de Freitas está lá e a quantidade de mortos já passa de 54 mortos confirmados até hoje de manhã, 38 desaparecidos e mais de 3.500 pessoas desabrigadas e desalojadas, Camila. Paulo, é uma coisa que não tem nem adjetivos que a gente possa usar. Foi horrível, foi uma irresponsabilidade do governo em todas as esferas. O Ministério Público estava avisado desde 2020 sobre o risco da tragédia. Ali teve omissão e falam, foi culpa da chuva. A chuva foi a cereja do bolo, porque há muito tempo todo mundo alerta. Eu vi a explicação de alguns geólogos de que os morros, eles não são completamente de terra, eles têm uma camada de pedra, vamos dizer assim. Então, é a pedra, por cima tem um pouquinho de terra, e qualquer gota ali, qualquer chuva, não tem nem como essa terra absorver, porque ela não tem nada embaixo. Então, escorre e leva tudo. Assim, meu irmão estava em Juqueí, eu posso contar com minha irmã também a angústia que a gente ficou. Eu tenho uma sobrinha de 6 meses, eles ficaram sem água potável, demoraram um absurdo para conseguir sair de lá, a casa que ele estava também teve caos. E o que me deixa ainda mais triste é que a gente sabe, Paulo, que não vai acabar, porque de novo vai ter omissão do governo, de novo acontece. O Brasil tem parece que não aprende com os próprios erros. A gente já teve outras tragédias juntando água e terra. Não é a primeira vez que a água e a terra, o barro, a lama, causam tragédias no Brasil. E eu fiquei pensando muito, né? Há pouco tempo atrás a gente falou aqui dos bombeiros que foram enviados para ajudar na Síria. A gente tem uma expertise nesse assunto de água, terra, desastres, pererê, pererê. E aqui eu li também a respeito de que faltaram os nossos próprios cachorros para ajudarem a achar pessoas vivas ou mortas nessa tragédia toda. Então, o Brasil é super solidário, mas ele esquece de ter solidariedade com os próprios cidadãos. E aí vem mais uma coisa. Foi editada, né, uma lei que em caso as pessoas não queiram sair das áreas de risco, elas são obrigadas, o poder público pode obrigá-las a sair dali.
E isso causa mais um problema, porque muita gente que está ali tem pouco e não quer deixar esse seu pouquinho que foi conquistado com muito trabalho ali. Então, como que você vai dar uma dignidade para essa pessoa que você está arrastando da casa dela, mas ao mesmo tempo você também não pode deixá-la ali porque ela vai morrer. Então, eu acho que a gente entra em vários dilemas depois de tudo isso que está acontecendo. Mostra a falta de estrutura que a gente tem no litoral norte, como já mostrou em outros lugares. Um galão de água sendo vendido a R$100 quase. Quem que tem acesso a isso, Paulo? Como que funciona? Então, quem tem dinheiro sempre vai estar sendo privilegiado. A gente vive num país de muitas injustiças. E a hora que a gente vê uma tragédia assim, fica muito na cara de todos aquilo que ninguém quer ver. E aí vem que o governo federal, municipal, estadual, mostra que são omissos, não fizeram nada. Não adianta a gente falar agora, depois da tragédia, que vai fazer ou vai acontecer. Não é bem assim que funciona, né? Se desde 2020 sabe, por que não fez nada? É importante a gente destacar o quanto é valioso uma política pública nesse caso. Em Santos, no final da década de 80, houve uma geóloga, Cassandra Maroni Nunes, que depois foi vereadora, e ela iniciou uma política de prevenção de riscos em morros, que todos os prefeitos que vieram depois, era a Thelma de Souza, prefeita, veio Davi Capistrano, veio Beto Mansur, veio João Paulo Papa, veio Paulo Alexandre Barbosa, hoje o Rogério Santos, todos os prefeitos continuaram essa política pública. O prefeito Rogério Santos, inclusive na semana passada, na terça-feira, ele disse que todo o foco das obras da Prefeitura de Santos era de prevenção naquele momento, nos últimos meses, porque se previa uma chuva muito forte em março, ele falou, aqui no litoral de São Paulo. A chuva antecipou um pouquinho essa chuva forte e provocou essa catástrofe. É uma chuva recorde, é a maior chuva, talvez, da história do Brasil, a de 683 milímetros em Bertioga, na madrugada de domingo, maior do que a de Teresópolis, que foi de 640 milímetros. A gente vê muita solidariedade, a gente vê também muita ganância, muita desumanidade, como nesse caso que a Camila citou, de um galão de água a R$100, ou um helicóptero tirando uma pessoa de um lugar isolado por 30, 40 mil reais. O sindicato se engajou nessa luta, Carlos? Perfeitamente, Paulo. Nós, bastante solidários, abraçamos essa causa, como sempre o fizemos. Em pleno domingo de carnaval, já contactei a Mariana para que, juntamente na parte do marketing da entidade, tomasse a dianteira e pulverizasse em nossas mídias sociais o pedido de ajuda. Disponibilizamos a solicitação, as doações no nosso ginásio, na General Câmara 310, todos os itens necessários, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, produto de limpeza, água mineral, roupas de cama e banho, para que essas pessoas possam levar no ginásio dos despachantes e também no edifício que leva o nosso nome, no edifício Despachantes Aduaneiros. E é muito importante todas as pessoas, né, essa parte solidária, contribuir, porque isso vai fazer a diferença, vai chegar realmente quem precisa, mas com consciência, como a gente tem notado aí que recentemente parece que subtraíram algumas doações no meio do caminho, então que tenha bastante seriedade, assim, que isso possa chegar realmente nas pessoas que estão mais precisando e vulneráveis, né, nesse momento tão difícil e delicado. E o sindicato não pode deixar de fazer presente nessa ação social. O momento da tragédia, ele faz aflorar o melhor, mas faz aflorar também o pior das pessoas, né? Eu tenho certeza que na telespectadora, no telespectador daqui da Cultura Litoral, aflorou o melhor, a solidariedade, a doação, né, o esforço, o voluntariado, o esforço para mitigar o sofrimento dos outros, que é muito grande nesse caso. Agora vamos falar de uma coisa alegre. Tem em março, no mês que vem, o aniversário do sindicato? Isso, Paulo. Agora, no mês de março, nós temos a agenda, né, 2 eventos, né?
um evento em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que a gente vai realizar, né, com um seminário, com diversas profissionais ligados ao segmento do comércio exterior, lá no auditório do auditório da Associação Beneficente, da Ábidas, né, das 9 até as 12 horas. E no próximo dia 24, vamos antecipar, né, a comemoração do aniversário do sindicato de 112 anos, haja vista que o aniversário realmente de fato é dia 26 de março. Se cair num domingo, a gente vai realizar um encontro com nossos, depois desse ato, né, de 2 anos aí distante, por causa da pandemia, sem rever os colegas. É muito importante salutar, né, a gente rever, conversar e dar atenção, o quadro associativo e o aposentado como um todo, Paulo. Agora, Carlos, o Porto de Santos não é um porto importante no embarque, tão importante como é em grãos e contêineres, no embarque frigorífico. Também tem embarque de carne bovina. Há alguns anos houve um problema, inclusive com o embarque de gado vivo, que depois acabou São sendo... Sebastião, que foi que aconteceu isso. Foi transferido para São Sebastião, porque isso. Aqui em Santos foi proibido. E ontem foi confirmado um caso de vaca louca no Brasil, em Marabá, no Pará. Era um boi já de 10 anos. O governo brasileiro diz que é um caso atípico, que não é nem de contaminado nem contaminante, mas a suspensão do embarque de de carne bovina para a China, da última vez que aconteceu isso, ficou 4 meses sem embarque. Eu acredito, né, que até então a gente tomou a nota, né, do mapa no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que ele possa fazer uma nota referente a isso. Já foi dado esse efeito, o quanto isso vai repercutir negativamente. Mas como você mesmo abordou e citou, né, Paulo, isso é uma questão isolada, então eu espero que isso, das questões de entraves burocráticos, né, que possam chegar na melhor saída, a solução, para poder não deixar isso afetar principalmente a economia, né, porque a gente são os maiores exportadores de carne, né, você tem diversos segmentos e muita carne frigorífica passa aqui pelo Porto de Santos. Então você imagina isso para as empresas deixar de ter essas exportações, enfim. Então eu acredito que isso vai... A China consome 70% da carne bovina exportada do Brasil. Da outra vez em que aconteceu esse problema e os embarques foram suspensos, a carne no mercado interno caiu de preço. Então é o copo meio cheio, né? Facilitou o acesso à carne no mercado interno brasileiro. Agora, o momento, Camila, é muito complicado, porque de um lado, esse caso da vaca louca, que a gente espera que seja isolado e que rapidamente os embarques de carne bovina sejam retomados, mas de outro lado também a gripe aviária, e o Brasil é o principal exportador de aves do mundo, exporta 1/3 das aves de comércio internacional no mundo. O Brasil está cercado pela gripe aviária, inclusive na Argentina e no Uruguai, Camila. Sim, Paulo, a situação não está fácil, não. Em relação à vaca louca, eu jurava que eu nunca mais ia ouvir dessa doença, que nunca mais tocaríamos nesse assunto de novo. E tá aí, né? Mas tem um lado bom, a carne interna nossa já tá tão cara que às vezes suspender a exportação por 1-2 meses fará o brasileiro voltar a ter acesso à carne. Então vamos pensar no copo meio cheio. Em relação à gripe aviária, o Brasil precisa tomar uma atitude rápida, porque a quantidade que nós exportamos, tanto de carne quanto de aves, é muito grande e a gente não pode ficar sem isso. Porque a gente tem que lembrar que a exportação gera dinheiro e o que nós estamos precisando nesse momento é de dinheiro. Em todos os setores a gente está precisando desse investimento, né, desse retorno financeiro, porque o Brasil está um caos há alguns anos. Então, esperamos que rapidamente seja tomada alguma atitude em relação à gripe aviária, né, que a gente não pode deixar tomar conta aqui do nosso Brasil, e que seja só um caso isolado da doença da vaca louca e que possa tudo ser esclarecido com rapidez, porque a gente precisa dessa exportação. Existe, e o Carlos, como despachante, convive com a competência das autoridades sanitárias, da Anvisa. O Brasil é um país evoluído nessa questão.
Mas no caso da gripe aviária, por mais rigor que você tenha no controle de entrada e saída de aves no país, tem as aves migratórias, né? E elas podem trazer a doença, né? E aí você já imagina o impacto que vai ser isso no nosso mercado, né? E os produtores, eles têm cada vez mais se precaver para que isso não acabe criando esse entrave aí, suspendendo cada vez mais, porque... Vocês convivem com o trabalho da Agência Nacional, né? E do Ministério da Agricultura também, né? Também, inclusive o Ministério da Agricultura agora está em processo de novo endereço, agora ele está alocado no 3º andar da Receita Federal, então quer dizer, é mais uma inovação, uma questão que vem tudo para dar mais dinamismo, né, no processo das liberações no Porto de Santos e quem sabe futuramente a própria ANS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária em Santos, ela venha também a somar e aí com certeza a gente vão ter 3 intervenientes, uns órgãos bastante ligados que para fomentar e dar mais celeridade cada vez mais e mais no processo. O Carlos Melo, ele é presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros e até agora ele só elogiou, mas depois do intervalo ele vai falar qual é o órgão que tem a burocracia mais chata no desembaraço das mercadorias. A gente volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, a Camila Amorim participa como comentarista, advogada, e a gente recebe com muito prazer o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Ele vai tentar falar para a gente agora quem é que tem a burocracia mais chata. Eu acho que ele não vai falar que é a Receita, porque senão vai para a malha fina. Não vai falar que é a Polícia Federal, porque senão pode ter o passaporte retido. Quem é que é o mais chato? É o Ministério da Agricultura? É a Anvisa? Olha, Paulo, gostei da sua pergunta, bastante pertinente. Como você citou no primeiro bloco, da questão da paralisação da operação padrão da Receita, prejudicou bastante a gente, mas todos procuraram chegar num consenso e resolver isso. Hoje, você pegar tanto a parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANS, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e você pega a Receita Federal, todos eles estão conectados, até junto com o IBAMA. Então hoje, quando você dá entrada num processo, você tem uma celeridade grande. Então hoje, se eu pegar e ver que está tendo algum entrave, traz essa demanda para a gente, para que nós possamos ir nos órgãos competentes, na Receita Federal, tanto no MAPA, e reivindicar por mais celeridade no processo. Então hoje, assim, como você citou, eu não vou chegar e falar, ó, esse ou aquele está pior ou melhor. Todos estão caminhando para o mesmo processo, porque hoje a palavra do momento, como eu abordei agora em off, né, que a gente estava aqui no bastidores, a questão da facilitação do comércio exterior. Então isso é muito importante. Então todos estão atrelados, trabalhando em conjunto para fomentar cada vez mais o desenvolvimento do nosso gigante, que é o Porto de Santos, e da nossa cidade como um todo, Paulo. Agora, Camila, já que o Carlos não falou, como era previsível, né? O que o seu tio falava, o Antônio Carlos Leal? Qual é a burocracia mais chata para despachar uma carga? Olha, eu vou falar que eu não lembro. O Melo não sabe qual e eu não lembro qual, então... Uma boa notícia que a gente tem em relação à tragédia é que não tem mais nenhum ponto de interdição completa nas rodovias Tamoios, Rio Santos e Mogi Bertioga, que foram afetadas pelas chuvas da madrugada de domingo. Tamoios foi liberada no próprio domingo e ontem o último ponto da Rio Santos foi liberado, que mostrou uma celeridade. O que não houve de previsibilidade, a gente tem no Brasil 4 milhões de pessoas morando, segundo o ministro do Desenvolvimento, da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, a conta de 14 mil pontos de alto risco, como eram esses, e 4 milhões de pessoas morando. Não houve celeridade na prevenção do risco nesse local. Em outros, como a gente citou em Santos, sim. Mas houve, pelo menos, uma certa competência na desobstrução das estradas e no socorro das vítimas, né? Olha, Paulo, eu complementar o que você falar, eu parabenizo as Forças Armadas que tomaram uma atitude imediata, saíram, tudo bem, aconteceu, já era uma tragédia anunciada, mas saíram em campo e tão pouco tempo já desobstruindo a rodovia. Ontem eu tive colega que ficou 10 horas para poder voltar para São Paulo, então eu parabenizo. Inclusive,
o meu cunhado que trabalha na PRF participou dessa entrega, essa ajuda humanitária. Então, parabéns por todos darem esforços para chegar num resultado bastante positivo, amenizar a dor dessas pessoas. Nós solidarizamos e eu particularmente, é o que eu penso. Camila, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, autorizou na semana passada a obra de uma ferrovia para um trem-bala entre São Paulo e Rio. Hoje a gente não tem aqui o comentarista das quintas-feiras, o Marcelo Pavão, que é um São Tomé, né? Ele não acredita em absolutamente nada. Você vai fazer o papel dele ou você acha que você vai viajar nesse trem-bala? O início de operação é previsto para 2032. Pessoalmente, eu entendo que em 2032 o ser humano já vai se deslocar de outra maneira, que não vai ser mais por avião, por trem, por automóvel ou por barco, não é, Camila? Pois é, Paulo. Eu vou trazer números e aí os nossos telespectadores mandam mensagem para a gente dizendo se eles acreditam ou não. Saiu do papel, entre aspas, né? A ANTT autorizou. Mas vale lembrar que a gente teve uma mudança de lei durante o governo Bolsonaro que facilitou as aprovações saírem e virarem fantasmas, vamos dizer assim. Ele mudou, chama autorização agora, não precisa mais da concessão. O que acontece? Você tendo uma autorização, você faz uma reserva daquilo que você quer e aquilo é seu por um tempo. Então, ninguém mais pode fazer nada porque aquela área tá reservada para você. Ou seja, fantasmas, como vou até citar a ligação seca Santos-Guarujá, podem sair do papel e ficar guardando verba, ficar guardando tudo acontecer por quanto tempo for. Está reservado ali, é seu. Outra coisa, a TAV Brasil, que foi quem ganhou essa autorização, ela está agora só esperando investimentos. E nós estamos falando, eu anotei aqui, de 50 bilhões. Então, está autorizado o empreendimento, está reservado aquilo ali para ela, só que ela não tem um investimento. E é um investimento pequeno, né? Qualquer um de nós pode tirar do bolso e ajudar com 50 bilhões. Então, assim, e ela espera que 20% saia de 20% dos 50 bilhões seja dela, e os 80% ela prevê que vai recorrer a BNDES, tudo que a gente tem. Aí, a partir disso, vamos deixar os nossos telespectadores, o Melo, você, Paulo, o pessoal aí do estúdio, dizer se acredita que vai sair isso, ou é um projeto fantasma, o dia que juntar 50 bilhões é feito, e num prazo recorde, hein? Em um ano. É para ter início em 32, entregar em 33, ou 31 e 32. Eu fico igual o Pavão, eu quero ver, esperar conseguir os 50 bilhões rapidinho, porque nós estamos falando de mais uns 10 anos só. Então vamos ver. Quero saber a opinião de todo mundo aí também. Há muito tempo, né, entre São Paulo e Campinas, também entre São Paulo e Rio de Janeiro. Esse projeto é um projeto muito caro, que a TAV Brasil ganhou autorização. Se ela construir, ela tem a concessão da operação por 99 anos. Agora, seria bastante interessante, o morador de São Paulo sai de São Paulo, em 1h30 está no Rio lá para assistir ao desfile da Imperatriz Leopoldinense, né, que ganhou o Carnaval do Rio. Ou o morador do Rio, se ele preferir, em 1h30 ele está no AMB para assistir ao desfile da Mocidade Alegre, né, que ganhou o Carnaval de São Paulo. Eu acredito que é mais fácil de São Paulo ir para o Rio, embora o Carnaval de São Paulo tenha um altíssimo nível também. Agora, Carlos, você falou da evolução da tramitação, da documentação, Ministério da Agricultura, a Anvisa, a Receita Federal, Polícia Federal, o IBAMA, né, que intervém na liberação de cargas. A questão ambiental no Brasil é complexa, muitas vezes. É necessário realmente o rigor que não houve
lá na Amazônia nesses últimos anos, mas a maior parte desse prazo, dessa demora para esse projeto é referente a autorizações ambientais. Veja só, a gente tem aqui um grande entrave que já é bastante comentado. Só mandar um despachante aduaneiro para lá. Aí a autorização, não temos um ponto que até que nos permite, mas nada nos deixa de acompanhar o processo. Nós temos a questão da terceira pista e da imigrantes, que vai facilitar o acesso. É uma questão que é bastante discutida, inclusive pelo secretário aqui dos Portos, que o secretário dos Portos, o Bruno, que ele era deputado, né, é vereador em Santos, agora ele assumiu essa importante pasta. E isso está dando tramitação, autorização. Eu acredito, né, como foi citada essa questão dessa autorização por quase um século aí, explorar essa questão do trem-bala, inclusive foi na gestão do nosso atual governador, o ministro, né, que era ministro até então, o Tarcísio Gomes de Freitas, que vamos olhar pelo lado positivo. O investimento, com certeza, se a gente fomentar cada vez mais o desenvolvimento, vendo que o país está em evidência, as coisas estão acontecendo, temos que ser otimistas sempre. As coisas podem acontecer e muitas coisas vão acontecer para melhor. Eu falo isso, Paulo, me permita, eu estive num evento em Brasília, o evento do Brasil Export, um abraço para o Fabrício Julião, presidente, e a todos os seus diretores, e uma das coisas que eu conversei foi com o antigo ministro da Infraestrutura, o Marcelo Sampaio. Ele falou, tem bastante perspectiva, coisas boas para a cidade de Santos. Então a gente vê essa questão que saiu agora recente, me permite entrar nessa seara, Paulo, compartilhar com a Camila, a questão do Porto de Itajaí com São Sebastião. O governo autorizou a desestatização, mas só que tem essa questão do governo federal que não concorda e tal. Isso é uma questão que tem que ser discutida bastante, porque isso vai afetar a nosso Porto de Santos, que também sofre do mesmo, né, processo de desestatização. Então, vendo pelo lado positivo, né, a gente tem todos aí essa questão do PDZ, né, Programa de Zoneamento do Porto de Santos, a questão do aprofundamento do canal do Porto de Santos, que futuramente ou em breve a gente vai receber os 366, os navios de grande porte. Já tem o problema da dragagem, que nos 15,5 metros de profundidade, que não é suficiente. São tantas coisas da infraestrutura que precisam ser vistas e melhoradas. E eu acredito que isso acontecer, inclusive o calendário anual, né, Paulo? Vocês devem ter tomado conhecimento, para que a gente fomente na nossa cidade de Santos, como aconteceu agora recente, os navios de passageiro passaram no centro antigo, passaram ali praticamente quase um dia. Isso movimenta o comércio, você gera empregos e você fomenta a cidade como um todo. Então, trazer para o calendário anual os navios de passageiro, e a gente tem que pensar na questão lá do armazém novo de passageiros, e tudo isso, eu acredito que isso venha acontecer realmente e vá deixar de ficar no papel. Agora, Carlos, você é um despachante aduaneiro, Perfeito. Movimentação de cargas no comércio internacional. Existem outros despachantes, né? Tem despachante policial, né? Que despachante seria o indicado para agilizar a licença ambiental desse trem-bala? Então, nesse caso, você tem que ter uma empresa especializada que cuide dessa parte não de processo. Despachante? Não é do nosso segmento. Aí você tem que ter um escritório jurídico que vai verificar todas as licenças, a documentação necessária e os trâmites junto ao órgão, né? No caso, o IBAMA, as empresas que são ligadas nesse segmento. O profissional despachante, ele vai aparecer quando chegar e tiver com a autorização, né? Quem a Camila citou. Aí a gente, para trabalhar no processo dos insumos que vão vir, que vão ser utilizados na aplicação para a construção da rodovia, das questões de todo o maquinário, as coisas, aí nós estamos inseridos, entendeu, Paulo? Então é com o escritório de advocacia, né, que tem que agilizar o licenciamento Tô errado, Camila? Desse projeto, é isso, Camila? Não, tá tudo certinho. É um escritório de advocacia, especialista no assunto, justamente porque teve alteração de lei, tem um monte de coisas, as exigências são muito específicas, então não é qualquer advogado que vai fazer isso, porque as licenças envolvem praticamente todas as áreas, né, que a gente possa imaginar para conseguir, de fato, levar para frente isso. Então, não é qualquer advogado, precisa ser especialista, e é via advogado, sim, para que saia do papel, para que aconteça tudo que a gente gostaria que acontecesse. É um escritório do tipo daquele Edis Milaré, né? Um advogado especialista, né? Edis Milaré, né? Especialista na área ambiental.
Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira. Depois que tiver licenciamento ambiental, aí os despachantes aduaneiros, eles liberam rapidamente as cargas que vierem para os insumos, né, os equipamentos que vierem para a construção do trem-bala. Carlos Melo, obrigado pela participação e boa sorte aí na continuidade do mandato e na festa de 112 anos no mês que vem do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros Centenário. Obrigado, Paulo, pela oportunidade, a todos os ouvintes, os espectadores do programa Opinião. Agradeço ricamente e conte com a gente. E, se possível for, aguardo por você lá no dia do aniversário. Vamos assim lá. como a Camila, que está aí em São Paulo, desça para Santos. Você conhece a entidade muito melhor, né, Camila? Participou, tem o DNA, que você venha nos prestigiar no dia 24 de março. Vamos lá. Agradecemos também a participação da Camila, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecemos principalmente a você, telespectador, que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 na hora do almoço, pouco depois da meia-noite na reapresentação. Se você assistiu na hora do almoço, uma ótima segunda metade de quinta-feira para você. Se você assistiu à noite na reapresentação, boa noite e até amanhã.